Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro podcast da Carreta Agro pelo Brasil do Sistema CNA Senar, aqui em Campos Novos, onde acontece o show tecnológico Cooper Campus. Estamos aqui com o presidente do Sistema FAESC Senar, ele que também é vice-presidente de Finanças da CNA, senhor José Zeferino Pedroso, com a deputada federal Caroline Detoni e com o jornalista Marcos Antônio Bedin. A gente vai tratar de alguns assuntos do agronegócio, especialmente os que impactam aqui a região meio-oeste catarinense. Marcos, qual é a primeira pauta do momento? Eu perguntaria ao presidente Pedroso, tendo em vista que o sistema FAESC-Senar tem sido grande apoiador da difusão tecnológica e das feiras que acontecem em todo o estado de Santa Catarina, qual é a importância da tecnologia para a viabilização das pequenas propriedades que são parte da nossa estrutura minifundiária? Nós conhecemos mais de perto o que pode realizar as tecnologias, as informações, após 2016, quando nós trouxemos para Santa Catarina assistência técnica e gerencial. Nós copiamos esse exemplo do atual presidente da CNA, João Martins, que montou na Bahia e ele, para cada técnico, tinha 30 produtores. E uma vez por mês, esse técnico visitava cada produtor, ficando no mínimo 4 horas nessa propriedade, levando informações, e nós copiamos aqui, porque eu tenho tido um pouco de sucesso na minha vida, nunca querendo inventar, copiando os bons exemplos. E aqui em Santa Catarina, conhecendo os nossos proprietários, que embora sejam de propriedades não nas dimensões da Bahia ou de outros estados, mas eles são, sobretudo, muito dedicados à sua atividade. E as informações que os nossos técnicos, todos eles com curso superior, alguns até com mestrado, veterinários, agrônomos e zootecnistas. Esses três, hoje nós temos próximo 200 e poucos técnicos trabalhando no estado de Santa Catarina. Só para aproveitar e informar, e quero registrar a presença da deputada Detoni, que vem nos honrar aqui nessa Carreta do Agro. Nós iniciamos em 2018, já buscando o resultado daquele trabalho que iniciamos em 2016, nas feiras agropecuárias. Aquele ano, a Federação e o Senar ajudou a patrocinar e organizar 105 feiras. E esse ano, só para ver a dimensão, são mais de 280 feiras que nós estamos participando. O nosso produtor, ele partiu para a inseminação artificial. Nós chamamos IATF, inseminação artificial com prazo fixo. Você inseminava todo o plantel num dia só. E o resultado é que a produção era parelha, nascia em poucos dias, nascia todo esse terneiro. E esse melhorou daí a apresentação da nossa pecuária bovina. E hoje Santa Catarina, embora nós não temos carne para abastecer nem 50% do estado, o resto nós temos que comprar de fora, mas nosso sonho maior é aproveitar esses animais, todos eles de genética apurada, que tenham uma carne melhorada, para que nós possamos aproveitar a onda de Santa Catarina, que é o estado modelo a nível nacional pela sanidade dos nossos plantéis. Então, o nosso sonho é que esse gado, nós venhamos a importar mais gado de fora e termos condições de vender esse gado para fora. Então, melhorou muito a genética do nosso gado em função desse trabalho que o Senar faz aqui, Senar e FAESC, desde 2016. Esse programa, inclusive, em função do envolvimento de jovens no campo, estaria solucionando uma questão muito séria, que é a sucessão familiar das propriedades rurais. Isso é correto? É correto. Nós também popularizamos o curso técnico. Nós temos hoje, eu acho que 18 polos de cursos técnicos, agronegócio,
zootecnia, reflorestamento, patrocinado pelo Senar, completamente gratuito esses cursos, aonde os filhos dos produtores. O interessante, deputado, que teve uma peculiaridade. No primeiro ano, nós já patrocinamos, começou em Braço do Norte. Nós escolhemos cidade não populosa, porque aquela já tem cursos técnicos. Nós escolhemos cidades de porte médio para levar esses cursos. E a primeira foi em Braço do Norte. Aconteceu o primeiro exame de admissão, e o que aconteceu? Lá naquela época, entrava aqueles que tinham nota melhor. E o nosso produtor, filho de produtor, talvez não tivesse tão atualizado como aqueles que estavam mais atualizados, que moram nos centros urbanos e tal. E houve uma aprovação 60% de pessoas urbanas. E o nosso filho de produtor, infelizmente, não passou naquele primeiro teste. Nós fomos a Brasília, reivindicamos do Senar que desse preferência ao filho do produtor, e isso foi aceito. Hoje, o filho do produtor tem preferência. Só entra aquele que é do centro urbano, depois de estiver lotado com os filhos dos produtores. E também hoje nós estamos já colhendo os frutos de centenas e centenas de técnicos, filhos de produtores, que estão hoje já desenvolvendo esse trabalho. Sucedendo na família, né? Na propriedade familiar, né? Isso aí. É importante mesmo. É uma preocupação que a gente tem também lá em Brasília, né? De sempre estar fazendo legislações que valorizem o pequeno, aquele que tem que lutar por uma sucessão familiar, né? Que tem que lutar com os grandes centros, tentando atrair o jovem para ficar na propriedade. Então, seja o desenvolvimento de um curso técnico de capacitação para ele assumir as atividades, mas também levar energia, levar a internet, levar a tecnologia no campo. Isso tudo também são coisas que o agro está se desenvolvendo naturalmente devido à livre concorrência. E seja com empresas nacionais ou estrangeiras, a gente está vendo que o agro está realmente mantendo o país de pé, né? O deputado Carol Detoni tem feito uma defesa extraordinária do setor primário da economia em Brasília. E a agricultura, embora seja uma locomotiva da economia brasileira, tem muitas vulnerabilidades, e muitas delas batem no Congresso. Eu perguntaria para a deputada Carol Detoni as principais ameaças do ponto de vista de ações e propostas no Congresso que podem enfraquecer ou prejudicar o agronegócio do país. Olha, nós temos aí várias frentes, né? A linha que o Congresso Nacional está adotando hoje, na verdade, o governo federal, né? A gente teve uma decisão aí do governo que não ia lançar o Plano Safra na semana passada. Então, é um governo que está tendo uma irresponsabilidade fiscal, gasta mais do que arrecada, o juros disparou, a inflação disparou, e aí um dos principais programas de Estado que a gente tinha de fomento do agro, que era o Plano Safra, não estava tendo previsão de ser lançado. Aí a gente teve que fazer pressão no governo, denunciar o que eles estavam pretendendo fazer, para daí eles lançarem agora uma medida provisória prevendo 4 bi para o Plano Safra deste ano. Então essa é uma das ameaças, é uma política pública às vezes que não valoriza o agro, né, e valoriza movimentos clandestinos. O MST, por exemplo, o MST, ele é um movimento clandestino de invasão de terra que ameaça muitos produtores de Santa Catarina, inclusive o movimento nasceu em Abelardo Luz. Aqui é o 25 de março, é o nome do assentamento onde o STED já teve várias vezes, que é o líder nacional. Eles fizeram o Abril Vermelho o ano passado, estão ameaçando fazer esse ano, e a gente tem vários proprietários de terra sendo ameaçados. Outra questão que está no Supremo para ser julgado essa semana que vem, é a questão do marco temporal. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já tem 14% do território demarcado como território indígena, para pouco mais de 1 milhão de índios, e agora nós estamos tendo uma ameaça aí de demarcar mais 14% do território. Lembra do caso Raposa Serra do Sol? Eram vários produtores de arroz, hoje não se produz mais nada lá. E aqui, Cunha-Porã, o município de Cunha-Porã, para vocês terem uma ideia, 60% do município ele vai ser terra indígena. Então, assim, nós temos na Palhoça pescadores, maricultores, que são outra modalidade de produção de alimentos, né?
e tem mais assim de 10 mil famílias que vão ser impactadas só naquela região do Morro dos Cavalos, aqui em Santa Catarina. Então, o que a gente precisa para o produtor, basicamente falando? Segurança jurídica, ou seja, que as leis do país elas sejam respeitadas, que a gente tenha um judiciário que não fique inovando na legislação, que a gente tenha tributariamente benefícios para os produtores, como a gente tem muitos benefícios fiscais, as cooperativas particularmente, elas têm isenção tributária de muita coisa, isso ajuda o fomento desse modelo, que é um modelo que deu certo, principalmente aqui no Grande Oeste de Santa Catarina, né? A gente tem aí tem a Cooper Campos, tem a Aurora, tem várias outras, né? Que são cooperativas, um modelo que deu certo. Então, por quê? Porque eles têm uma segurança jurídica na legislação tributária também. Então, a gente tem que ter isso. E além daí, não atrapalhar. Eu acho que o governo não atrapalhando, ele já ajuda bastante. Basicamente é isso. Deputada, recente decreto presidencial deu poderes de polícia para a FUNAI. Isso preocupa o agro? Sim, com certeza. Nós estamos levando semanalmente para o presidente Hugo Mota um PDL que susta os efeitos desse decreto, porque desde o ano passado nós temos denúncias de pequenos agricultores que a FUNAI já está com carros mandando os agricultores saírem porque aquilo lá era território indígena, sendo que os processos estão na justiça. Estão sendo feito, não teve nem a homologação da demarcação e eles já estão indo expulsar as pessoas. E hoje o governo não só ratifica essa denúncia que a gente fez, como corroborou dando poder de polícia. Ilegalmente, porque o poder de polícia pode ser conferido mediante lei. Eles fizeram mediante decreto. Então, a gente já fez o pedido de sustar essa decisão. Pedimos para o líder do governo no Congresso conversar com o governo para acabar com os efeitos dessa resolução para o Ministério da Justiça. Eles não estão dando ouvidos. E aí eu tenho conversado com o Gumota para ir à Frente Parlamentar Agropecuária também. Perante o nosso presidente Pedro Lupion, nós estamos lutando diuturnamente, seja para não demarcar mais território, seja para acabar com esse poder de polícia da FUNAI, porque eles causam um verdadeiro terror no campo. Deputada, a reforma tributária que foi um processo longo e complexo no Congresso, cujo resultado a sociedade não conhece ainda perfeitamente, na sua opinião, foi a melhor solução? Não foi a melhor solução. A gente novamente pega um modelo que centraliza cada vez mais poder em Brasília. Então, a gente tinha aí uma competência tributária do ISS dos prefeitos que dava autonomia para os prefeitos poderem arrecadar, fomentar a economia para os estados do ICMS. Agora a gente unifica esses dois tributos e joga tudo para um conselho em Brasília decidir como é que vai ser a divisão. Isso é desvalorizar a Federação Brasileira, isso é desvalorizar os municípios, os estados, e eu votei contra essa reforma, porque eu entendo que todo mundo quer uma reforma tributária para simplificar, para unificar impostos e simplificar, deixar a vida do brasileiro mais fácil. E o que eles fazem é sempre complicar, tornar cada vez mais burocrático, mais oneroso, e sem falar que o IVA, que é o que eles estão pretendendo, vai ser o IVA mais caro do mundo. Ou seja, novamente, a gente tem um Estado grande, inchado, onde o ente público não economiza e ainda quer tomar tudo que tem de bom e de útil do bolso do contribuinte. Então, a gente vai continuar lutando para que não seja esse modelo, mas infelizmente, enquanto tiver esse atual governo, esse é o modelo que eles estão adotando. Presidente, o sistema CNA, FAESC, Senar, tem tido a preocupação nos últimos anos, nas últimas décadas, em elevar a qualidade de vida no campo. Criou vários programas para esse fim e agora está sendo experimentado um programa piloto Saúde no Campo. Como vai funcionar aqui em Santa Catarina, que é uma região de aplicação experimental do programa? É um programa comandado por Brasília, pelo Senar Nacional, exatamente, e nos deram a oportunidade de nós criarmos um grupo aqui em Santa Catarina. Nós fixamos esse grupo no meio oeste, porque é onde a distância é menor entre uma propriedade e outra, e serão nos molde parecido com o que nós já fazemos na assistência técnica e gerencial. É um supervisor com formação técnico em enfermagem e mais para cada um grupo de 30 produtores, um enfermeiro. E esse vai fazer também esse trabalho mensalmente, ele vai nas casas visitar para ver como é que está a situação, se tem alguém lá que tem problema de saúde, afinal, tudo que de responsabilidade da saúde. Então, é uma inovação, nós vamos testar aqui no meio oeste,
se der certo, nós vamos daí expandir. Esse exemplo já foi está sendo aplicado em Tocantins, na Bahia e mais um estado, acho que no Mato Grosso, que já começou antes de Santa Catarina. O nosso deve começar aí no máximo no mês de abril. Presidente, o agro brasileiro tem garantido para o país alimento abundante e barato. O brasileiro consome alimento de qualidade e a preços acessíveis. Nos últimos meses aí tem havido uma inflação dos alimentos provocada por fatores, a maioria deles climáticos, excesso de chuva no sul, seca no centro-oeste, enfim, questões aí climáticas e algumas questões mercadológicas se refletiram uma taxa elevada de inflação dos alimentos. Mas é importante notar que quem ganha com isso não é o produtor rural. Quem está ganhando com a inflação dos alimentos? Bom, essa situação de custo de produção, eu sempre falo, você já sinalizou de que houve diversos problemas climáticos que reduziram a produção. E o que manda na produção, pelo menos o que devia mandar, é a lei da oferta e da procura. Quando tem abundância de produto, os preços eles se normalizam ou caem. Agora, quando tem escassez, não tem quem manda nessa lei. Eu já tenho alguns anos de estrada e sempre repito, essa lei ninguém conseguiu revogar ela. E querem agora o governo federal tentando culpar os produtores desse aumento dos produtos. Até algo engraçado, usando quase os ovos como um parâmetro aí de que está muito caro. Mas não está caro. Acontece que é só nós temos incentivo, o clima nos ajudar, que nós vamos continuar produzindo. O Brasil é o maior produtor de muitos alimentos e certamente vai continuar nessa mesma direção e esperamos que o governo não nos atrapalhe, deixe nós produzirmos e os preços vão ficar no patamar razoável, assim como foi. É histórico, olhar o passado, você já tem exemplos aí. Então não adianta o governo querer interferir, porque o resultado vai ser muito pior do que a experiência que o livre mercado é que comanda tudo. Exatamente. Ricardo acomoda. Isso aí. É uma lei básica da economia, né? Oferta e demanda. Queria agradecer aqui a presença do presidente Sérgio Pedroso, da deputada federal Carol De Toni, e deixo minha colega Silvânia Wojcinski fazer encerramento desta edição. Agradeço também. Eu, antes de vocês encerrarem, eu quero agradecer mais uma vez a CNA e ao Senar Nacional que atendeu o nosso pedido e novamente traz a Carreta do Agro pela segunda vez em Santa Catarina. Espero que isso aí torne-se uma rotina, que todos os anos nós possamos ter e apresentar para o produtor essa maravilha de tecnologia que dispõe nessa carreta aqui. E a carreta segue até quinta-feira, dia 27, com uma programação intensa que mostra tecnologia, inovação, conhecimento ao produtor rural e as pessoas de todas as idades, porque a gente tem um espaço de imersão aqui, tem o quiz, que as crianças podem participar também. Então fica o convite para quem está na região para vir nos visitar aqui na Carreta Agro do Sistema CNA Senar. E com o apoio aqui e parceria do Sistema FAESC Senar. Obrigada, presidente Pedroso, muito obrigada, deputada Carolina. Muito obrigada e até a próxima.